professor! Olá, professora! Eu sou a Andréa Bela, sou PEC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino Região Norte 2, aqui da capital de São Paulo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, dar algumas sugestões aqui sobre geografia e história, né, nos anos iniciais, tendo como base o material digital, e aí eu vou começar com as primeiras aulas, né? O que está sugerindo ali na aula 1, tanto de geografia quanto de história? Será que dá para fazer alguma conexão? Será que não dá? E aí eu vou sugerindo e falando algumas coisas aqui para vocês que vocês podem trabalhar, tudo bem? Então vamos lá! Na primeira aula de geografia é sobre as diferenças entre o campo e a cidade. É literalmente isso, mostrar o que tem no campo e o que tem na cidade. Qual o olhar que você tem para o campo e para a cidade. Aqui eu deixo uma sugestão para vocês aqui de um vídeo que é uma historinha curta do Chico Bento, falando que na roça é diferente, né? Ele recebe o primo dele da cidade e ele começa a falar algumas coisas que tem na roça e o primo acha graça, né? Fica lá incomodado. É bem divertidinho, é bem simplesinho, mas eu acho que é bacana, né? Dá para dar um start aí na conversa. Uma outra sugestão, e que eu acho que isso é importante dizer para vocês. No ensino de geografia, nós precisamos muito, mas muito mesmo, de comparações de imagens, né? Então, o que é o campo? O que é a cidade? Isso, as imagens é que ajuda muito a mostrar essas diferenças, então não adianta só ficar falando ou mostrando um videozinho legal do Chico Bento. A gente precisa também ter esse olhar mais técnico, né? E a gente vai conseguir isso através das comparações de imagens, né? Dá para você comparar imagens de satélite, por exemplo. Você pode usar aqui uma ferramenta chamada Google Earth e você pode fazer a comparação do campo, da cidade. Você pode mostrar a área de desmatamento, então onde eu tenho uma área com mais devastação ambiental, ou seja, com menos árvores, é onde tem as cidades, né? Então, por que tem esse desmatamento? Então, você consegue ter esse olhar, mas dentro dessa comparação de imagens, né? O que é bacana, né? Nós temos muitas escolas na Norte 2, né? E tem algumas escolas que têm a característica de uma cidade, né? A cidade onde tem as casas, você tem prédios, você tem morros muitas vezes, né? Casas nos morros. Às vezes você tem falta de saneamento básico, né? Em alguns lugares você tem a falta, outros você tem o saneamento básico. Então você consegue mostrar isso para os estudantes na prática também, através da observação do entorno. O que nós temos no entorno da escola, né? Então isso é uma paisagem típica de cidade. Na zona urbana você vai achar assim, na zona rural é de outro jeito. E aí você mostra as fotos, as imagens ali para comparar. Então é muito bacana fazer esse exercício com os alunos, eles gostam muito, né? E para este conteúdo, eu não vejo outra saída que não tenha essa comparação através de imagens, né? Isso é muito importante. Dentro ainda de geografia, um dado importante é o uso de mapas também, então a gente vai ver isso mais para frente, a questão dos mapas, né? A leitura de mapas, isso também é fundamental nas aulas de geografia. E muitas vezes dá para você fazer ponte com história, né? Só que no caso aqui dos conteúdos do quarto ano, tá um pouquinho mais complexo de fazer essa ponte, mas dá, tá? Vou explicar o porquê. Dentro do material digital de história, eu vou falar de escambo, né? É o primeiro tema da primeira aula aí de história. O escambo nada mais é do que a troca de produtos, né? Então, por exemplo, eu produzo milho. A fulana,
ela produz arroz. Então a gente faz uma troca. Eu dou o milho para ela, ela me dá o arroz. Isso é escambo, é troca, tá certo? E ele vai falar dos problemas que teve com o escambo, a primeira moeda, até chegar na primeira moeda. Nada mais é do que a história da moeda. Então, essa aula, na verdade, trata-se da invenção da moeda, a invenção do dinheiro, né? Porque o escambo foi ficando complicado. Imagina o seguinte, eu tenho milho, mas eu quero ter uma vaca. Quanto de milho eu preciso para comprar uma vaca? Isso ficou complicado. Então, na verdade, você também está falando sobre o comércio, né? O surgimento aí do comércio, das primeiras trocas. E isso está muito presente lá em geografia, na zona urbana, na cidade. A cidade cresceu por conta do comércio, que era maior do que a zona rural. Né? Então você vai conseguir mostrar isso para o aluno, você vai conseguir aproximar as duas disciplinas. Além disso, na sua próxima aula de história, você vai falar do surgimento do comércio. Então aqui, falando sobre a invenção da moeda, né, a história do dinheiro, fica um pouco mais fácil de se aproximar. Por isso que eu trouxe essa indicação de 2 vídeos aqui, falando justamente da invenção da moeda, da história do dinheiro, já facilitando para você fazer o link com as próximas aulas, né? Principalmente com história, história conectada com história, mas você também consegue fazer conexões da história com geografia quando você fala das principais características da cidade. Quando você fala da cidade, você tem o que na cidade? Diferentemente do campo, você tem o que? Comércio, você tem indústria. Então, essa paisagem, essas características que você tem na cidade e as características que você tem no campo, elas também estão relacionadas com essa questão da moeda, né? Aqui em São Paulo, por que a capital cresceu tanto? Porque os primeiros bancos estavam aqui, porque aqui você tinha o porto, você tinha a maior expansão comercial. Então perceba, história e geografia estão muito associadas, mas não é uma associação que ela está assim logo de cara. Você precisa pensar um pouquinho, estudar o material e entender quais são as conexões que você precisa fazer. Eu acho muito importante falar isso para vocês, mas o material digital, você não consegue pegar o material digital cru, jogar na telinha e desenrolar a aula ali. Não, você precisa pegar esse material, estudar esse material para depois você apresentar para os alunos, né? Porque você pode fazer alterações no material digital, você pode acrescentar elementos, você pode mudar a imagem, mas o que você não pode mudar? O conteúdo, né? O conteúdo é muito importante ser aplicado, né? Então, você precisa estudar esse material para você conseguir fazer, inclusive, essas conexões, né? Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui para o 4º ano, mas eu vou fazer outros vídeos dando sugestões, essas pequenas sugestões aqui de como trabalhar esse material digital ou o que você pode acrescentar na tentativa de auxiliá-los, né, a ser uma aula mais prazerosa para você, que você fique mais confiante para dar essa aula também, você tendo outros recursos ali para te amparar na aula, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem e devem me procurar na Diretoria de Ensino Norte 2, que eu ficarei feliz em ajudá-los. Claro que não somente eu, mas toda a equipe dos anos iniciais, toda a equipe ali do núcleo pedagógico, estamos sempre à disposição dos professores da nossa rede, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima!